Olá, você que acompanha a TVU, a gente abre o programa lamentando muito a morte de o Tio Tony. Um dos grandes artistas do Rio Grande do Sul teve passagem aqui pela TVU e ao longo das últimas décadas encantou crianças e adultos com a sua arte, a arte da magia. A nossa melhor memória a um artista que esteve conosco também aqui na TVU, Tio Tony. O programa de hoje conversa a respeito de jornalismo e gastronomia. Vou receber aqui nos estúdios Eleonora Riso, restauranteira, agora no Hotel City, no centro de Porto Alegre, com o seu novo desafio, comandar lá a gastronomia do City Hotel. De domingo a domingo, todos os dias, Eleonora Riso no centro de Porto Alegre. E no próximo bloco, já converso com Adriano Silva, jornalista, publicitário, que está lançando seu livro 13 Meses Dentro da TV. O 21h30 está entrando no ar. Fique com a gente. No primeiro bloco do programa eu converso com o publicitário e jornalista Adriano Silva via Skype, ele que está lançando 13 Meses Dentro da TV, livro que faz parte de uma trilogia que vai ser editada pela Rocco. Adriano Silva, prazer conversar com você, porto-alegrense e hoje morando fora. Por sinal, se formou na Fabico e se mandou para o Japão, doutor. Boa noite, obrigado por nos atender. Boa noite, prazer enorme estar falando com você, com o seu público aí. De fato, eu estou fora de Porto Alegre desde 95, né? Mas a gente sai de Porto Alegre e Porto Alegre não sai de dentro da gente. Você se formou na Fabico, fez publicidade, depois complementou com jornalismo a partir dos créditos que faltavam, foi fazer marketing internacional no Japão. O teu foco não era o jornalismo, o teu foco era mais marketing mesmo, mais trabalhar com propaganda? Eu ali no começo dos anos 90, quando eu me formei lá na URGS, eu primeiro fiz a habilitação de publicidade, depois voltei e fiz ali as cadeiras que faltavam para obter também a graduação de jornalismo. E em determinado momento eu fiquei pensando para que lado eu ia enveredar na minha carreira. Num começo de jornada eu escolhi o marketing, os negócios, a publicidade, tanto que fui fazer esse MBA fora, né, na Universidade de Kyoto, no Japão. Mas lá mesmo, assim, antes de terminar o meu primeiro ano de MBA, ao fazer uma visita a uma fábrica da Toyota em Nagoya, na fábrica onde a Toyota inventou o sistema Just in Time, eu tive um senso de notícia muito grande e acabei escrevendo um artigo. Isso era finalzinho de 95. E eu enviei esse artigo por e-mail, que era uma ferramenta nova ali, 95, ano em que a internet comercial estava começando. Enviei esse artigo por e-mail, mandei para Zero Hora, mandei para a Folha de São Paulo e mandei para Exame. E foi no Exame que frutificou essa relação, eles publicaram esse primeiro artigo e depois acabei publicando mais 50 artigos no prazo de 2 anos e foi aí que eu me tornei realmente um jornalista, né? Foi aí que o jornalismo me ganhou. O teu início no jornalismo é como correspondente da Exame no exterior, dá para dizer assim, já no Japão. Exato. Naquele momento o Brasil estava se reconectando ao mundo, né? Foi exatamente no primeiro mandato do FHC, onde houve uma quebra de paradigma muito grande ali com aquele Brasil mais antigo, né? Com o Brasil dos anos 80, com o Brasil da ditadura militar e tal. E o Brasil se abriu ao mundo, né? Sofreu um pequeno choque liberal ali, muito aquém do que nós poderíamos ter tido, mas enfim, de alguma maneira o Brasil voltou ao jogo, né? Naqueles anos ali de 95, 96. E eu lá do Japão fazia uma análise, fiz muitos artigos fazendo uma análise entre o modelo de capitalismo que o Brasil poderia assumir a partir daquele momento. Então eu estava num país capitalista, o Japão, mas com um modelo de capitalismo muito regrado, né, muito dirigido, com o Estado planejando muito as ações, que é o modelo de capitalismo asiático. E de outro lado nós tínhamos o modelo clássico anglo-saxão ali dos americanos, que também se oferecia como uma alternativa.
O Brasil acabou não fazendo nenhuma coisa nem outra, mas naquele momento ali eu fazia muito essa triangulação entre o nosso capitalismo feudalista aqui no Brasil, né? Nosso capitalismo ainda muito acanhado em uma série de aspectos, o modelo liberal clássico anglo-saxão e o modelo de capitalismo com o Estado mais presente na economia, que é o modelo asiático. E aí foram realmente quase 50 artigos em 2 anos de colaboração. Bom, aí você volta para o Brasil, volta para a redação da Exame, começa a trabalhar com economia e jornalismo, no caso impresso, revista, né? Segue o que depois na carreira? Eu costumo dizer que eu sou de uma geração que viveu talvez os momentos mais dramáticos da história econômica do Brasil, que é aquele intervalo entre o final do Plano Cruzado e o começo do Plano Real, né? Aquela virada de década de 80 para os anos 90, era um momento de recessão, com hiperinflação, com desesperança, com corrupção, enfim, era um momento muito duro. Então, as pessoas da minha geração que tiveram a chance de sair do Brasil, elas saíam com a ideia de não voltar. E eu saí também com essa ideia de fazer o MBA fora, no Japão. Fiquei 3 anos direto, morando em Kyoto. E a minha ideia era sair dali para desenvolver uma carreira de executivo, expatriado mesmo, né? Estava vendo possibilidades de trabalhar nos Estados Unidos e tal. Essa colaboração com o Exame, ela não apenas me recuperou no sentido de eu me reconectar com a minha essência de escritor, né, de ter virado um jornalista, mas também ela propiciou a minha volta ao Brasil. Eu possivelmente não voltaria, não estaríamos conversando hoje, não teria tido a história que eu tive depois da minha volta ao Brasil se não tivesse tido essa pequena porta, grande porta aberta ali na redação de Exame naqueles anos. Então eu devo a Abril e devo a Exame o fato de eu ter me tornado, de fato, um jornalista, porque eu saí daqui decidido a trilhar outro caminho. Depois da Exame, qual é a sequência de redações? Quando eu chego em 98, eu cheguei na Exame já numa posição de um certo hibridismo profissional, nessa questão de chutar com uma perna mais em negócios e chutar com a outra perna mais no editorial, no conteúdo. Então, eu assumi uma posição de diretor de marketing do Grupo Exame, ajudei a lançar a Você S.A. em 98, trabalhava com as marcas do Grupo Exame, que eram Info, VIP e a própria Você S.A. também, junto com a Exame, mas ao mesmo tempo eu sentava na redação, então era uma coisa muito, muito rara de se ver, até acho que não houve outro caso na Abril, de um executivo que também era jornalista e de um jornalista que também era executivo. Eu um pouco que antecipei com esse meu hibridismo, eu antecipei o que depois viria a se chamar de publisher, que é essa figura que fecha a operação lá em cima, tanto do aspecto jornalístico quanto do aspecto de negócio. Então eu fiquei no Exame 2 anos, até 2000 mais ou menos. Esse foi o meu grande MBA de jornalismo. Eu tive a sorte de trabalhar ali com José Roberto Guzzo e com Paulo Nogueira, que eram os chefes, e que talvez sejam os melhores jornalistas das suas respectivas gerações, né? Sim. O Guzzo, aquele cara que fez a Veja nos anos 80, um cara que era chefe do Hélio Gaspari na Veja e tal, e que realmente fez a Veja sair de 100 mil exemplares para 1 milhão e 100 mil exemplares ao longo de 15 anos de gestão. Esse, então, era o José Roberto Guzzo, que era o diretor superintendente, e o Paulo Nogueira era o diretor de redação da Exame. Paulo Nogueira, que as pessoas mais recentemente vieram a conhecer com o Diário do Centro do Mundo e tal. DCM. Mas o Paulo é um cara que fez um trabalho incrível dentro da Editora Abril e depois da Editora Globo também, reformando a época, lançando novos produtos e tal. Então, eu tive 2 anos ali com 2 caras incríveis que representaram o meu MBA em jornalismo. E aí depois eu recebi um convite para assumir a direção de redação da Super Interessante. Então aí foi talvez o meu grande ciclo dentro da Abril, quando eu em 2000 assumo a Super Interessante, monto um time de gente brilhante ali, de gente muito capaz, e ao longo de 5 exercícios, até o final de 2004, a gente fez muita coisa ali, né? Não apenas a reforma da Super Interessante em si, mas a expansão da marca Super Interessante para outras plataformas, para outros formatos, e também os spin-offs, os filhotes que nós tiramos de dentro da Super, como Vida Simples, Mundo Estranho, Aventuras na História. Então, essa foi a minha trajetória dentro da Abril. Aí, quando eu estou encerrando praticamente esse ciclo de 10 anos de Editora Abril, já na posição de diretor do Núcleo Jovem, então cuidando de todos os títulos e produtos da Abril direcionados a esse público, né, o público jovem, aí eu sinto ali com quase 10 anos de mídia impressa que era hora de mudar. E aí eu acabo abrindo uma interlocução com a TV Globo
e com um desejo muito forte de fazer televisão, né, de aprender a fazer mídia eletrônica, uma vez que eu já tinha feito quase tudo em mídia impressa, eu tive a chance de ser contratado, né, de virar o chefe de redação do Fantástico, no Rio de Janeiro. Então, isso foi final de 2006, quando eu saio da Editora Abril e ingresso na TV Globo, me mudo, saio de São Paulo, vou para o Rio de Janeiro, com a família, filhos pequenos, fecho o apartamento em São Paulo e inauguro esse novo projeto de vida na busca de repetir na TV Globo, né, na mídia eletrônica, aquela trajetória de sucesso que eu tinha tido na mídia impressa. Agora você é também escritor, autor de livros. O primeiro livro acaba de ser lançado pela Rocco, 13 meses dentro da TV. Antes da gente entrar no livro, falta literatura sobre jornalismo no Brasil? Falta se escrever mais sobre bastidores da comunicação no Brasil, porque a gente encontra muito obras técnicas, trabalhos de doutorado, de mestrado, de comunicação hoje são bastante comuns, mas esses bastidores são raros, a gente tem poucos ainda. Eu acho que falta, na verdade, 2 tipos de livros no Brasil. E a minha modesta contribuição é essa que eu tentei dar aí com 13 meses dentro da TV. Ela tem essa tentativa de oferecer uma alternativa dupla. Primeiro, falta realmente memória das redações, né? Bastidores do que acontece dentro das empresas de jornalismo. A história de quem conta as histórias, né? Quer dizer, dá um raio-x ali de quem produz as notícias. Falta muito isso no Brasil, eu sinto muita falta. Então, eu tinha uma boa história na mão e eu resolvi contar muito imbuído desse objetivo de gerar um documento histórico sobre um determinado momento, de um determinado programa, de uma determinada emissora. 2, a falta em termos de livros de negócio, de literatura de negócio do Brasil, histórias reais, histórias que não tenham maquiagem, ou seja, a minha história, uma história que de um executivo que não conseguiu encontrar encaixe, adequação dentro de um ambiente novo, né, é uma história que serve a qualquer executivo de qualquer indústria, é uma história de vida executiva, de mundo corporativo que extrapola a indústria de televisão especificamente. E aí, nesta prateleira, falta declarações sinceras e transparentes de histórias que não dão certo, né? Falta a história de fracasso. E essas histórias, né, de fracasso, elas ensinam muito mais do que as histórias de vitória, né? Então, a gente tem uma certa realidade de livros de negócio, de bastidores, de mundo dos negócios aqui no Brasil, em que tudo dá certo, né? Em que todas os objetivos são alcançados, em que mesmo quando há dificuldade, no final tem uma certa superação e as coisas acabam fechando. E esse é um mundo edulcorado, é um mundo um pouco falso, né? E eu quis romper um pouco com isso também. Então, você falou da trilogia, né? O 13 meses dentro da TV, ele está dentro de uma trilogia de memórias de redação, de bastidores da indústria da comunicação e da mídia. Então, a primeira grande história que eu tinha a compartilhar era realmente essa minha incursão por dentro da TV Globo, que é uma caixa preta que as pessoas desconhecem. Eu tento ali, dentro dos limites da ética, compartilhar com elas as histórias que eu vi e que eu vivi lá dentro. Próximo livro são os bastidores dos meus 10 anos de Editora Abril. Então, ali também tem uma viagem pela alma, pelos interiores de uma empresa que foi mítica, né, e que ainda ocupa um espaço bastante grande na nossa vida, que é a Editora Abril. E o terceiro livro dessa trilogia se encerra com o meu período pós-TV Globo, que é quando eu volto a São Paulo e participo do ápice da formação do mercado digital no Brasil. Já como empreendedor, né, tendo trazido o Gizmodo ao Brasil, que era o maior blog do mundo à época, eu vivi aquele momento de ouro ali em que a Vila Olímpia, aqui em São Paulo, era considerada o Vale do Silício brasileiro. Sim. Então, as agências digitais, todas as empresas de tecnologia se organizando, o Brasil naquela época ali, 2007, 2008, 2009, bombando, né? Era aquele Brasil que era o Brasil do milagre, né? O Brasil que estava se reconectando ao mundo, virando um player global importante, o Brasil do BRIC e tal, tinha todo aquele otimismo, aquela quase euforia em relação ao Brasil. Então eu vou contar também um pouco o que foi ter vivido, o que foi estar
no olho desse furacão digital aí, que é a terceira história, o que começa depois da minha passagem pela TV Globo. 13 meses dentro da TV. Quais foram os limites éticos que tu te impôs? Tu estava num cargo de chefia para contar esses bastidores. Quem pegar o livro vai saber o quê? Inclusive, numa das resenhas do livro, é muito interessante, né? Diz assim: a narrativa de 13 é envolvente, rica em detalhes de bastidores e fatos históricos. E conclui dando um spoiler que o próprio autor não se importa em revelar, com o desfecho da desventura profissional após os 400 dias em que trabalhou na redação do Fantástico. O spoiler a gente já tem, mas como é que você recheou esse livro aí? Olha, deixa eu te falar, assim, a primeira coisa que me levou a realmente tecer esse texto, que foi de longe o texto mais difícil que eu escrevi na minha vida, eu já te digo por quê. Primeira motivação, ela foi terapêutica. Foi tentar extrair essa história de dentro de mim, me apropriar dela, entender o que aconteceu comigo lá dentro, e aí, com essa massa resfriada, né, tentar jogar isso para dentro de novo da forma certa, do tamanho certo, do jeito correto. Então, para o autor, eu acho que esse livro teve essa primeira grande motivação, que é realmente, eu chamo ela de terapêutica, né, porque me ajudou a entender e a seguir adiante. O que aconteceu comigo naquele turbilhão lá de 400 dias dentro da TV Globo, à frente do Fantástico. O segundo ponto, eu acho que para o leitor é uma grande história. Eu tinha uma grande história na mão, e aí é o senso jornalístico mesmo do repórter, do editor, de contar, de reportar, de compartilhar uma história que é do interesse do leitor. Então ali, como eu te falei, tem o interesse para quem tem curiosidade sobre televisão, sobre indústria da mídia, sobre o mercado de comunicação, sobre a TV Globo especificamente, sobre jornalismo, sobre telejornalismo. Tem tudo isso dentro do livro e mais. Tem a história de uma inadequação corporativa ou de um executivo dentro de uma corporação. E isso serve para qualquer funcionário, para qualquer colaborador em qualquer empresa de qualquer ramo. Então, acho que ao oferecer a cartografia da minha própria demissão, né, o que levou, os fatores que levaram, que confluíram nesse meu insucesso profissional, digamos assim, eu acho que eu consigo oferecer muito caldo para executivos, mesmo aqueles que sejam de outros setores que não têm um interesse específico no mercado de televisão. E eu te disse que era o texto mais difícil que eu já escrevi, exatamente porque eu não tinha nenhuma massa de manobra entre as armadilhas que foram aparecendo ao longo da concepção desse texto. Por exemplo, o rancor, o ressentimento, a mágoa, eu tentei tirar isso aí totalmente, né? Qualquer vestígio disso do texto. Autopiedade, né? O coitadismo, aquela versão mais piegas, mais mimimi da gente em frente ao espelho, eu também tentei não deixar nenhum resquício disso no texto. Por outro lado, a gente também, quando vê ali, tem uma tendência de fazer autoelogios velados, disfarçados, também tirei. Então, assim, era um texto que eu precisei carpir muito, precisei lidar muito com ele para que ele chegasse no formato em que ele está hoje. E aí eu estou muito feliz, porque eu tenho ouvido das pessoas, várias pessoas têm me dito assim, cara, o teu livro tem 250 páginas, 260 páginas, e eu li ele de uma sentada. Então isso é uma coisa que realmente me ficou assim muito... Eu fiquei muito feliz de perceber que a leitura das pessoas estava sendo essa, de um livro que se lê rápido, de um livro que é muito útil e de um livro que oferece ao leitor uma multiplicidade de opções ali de aproveitamento. O teu livro é autoral no sentido de primeira pessoa, ele cita casos de outras pessoas, relatos do que aconteceu com outras pessoas? Sim, esse é um livro que ele é uma memória, ele é um memoário, então eu não posso alegar que ele é uma reportagem, ele é um livro costurado para dentro, a partir da minha percepção, né, das minhas verdades, a partir daquilo que eu vivi. E isso faz com que o meu cuidado tivesse que ser redobrado, porque quando você está fazendo uma reportagem, que você ouve pessoas, você está lidando com fatos e com circunstâncias mais objetivas. Quando você só está lidando com circunstâncias subjetivas, com a tua visão, com a tua memória do que aconteceu, você tem que tomar um cuidado redobrado para não cair naquelas armadilhas que eu acabei de te citar.
né? Então, por isso esse texto deu tanto trabalho, né? Deu realmente... foi um trabalho realmente muito duro de carpir, de levar esse texto ao ponto onde eu consegui chegar com ele. Mas ele é uma biografia, ele é uma autobiografia com personagens vivos, então as pessoas estão todas citadas ali. Pois é. Né? Não existe nenhum tipo de ficção ou de indireta ou de uma informação velada. Os personagens estão citados nominalmente no livro. Exatamente. Bom, a partir da tua relação com os personagens, seja com a equipe do Fantástico que estava no ar, com os repórteres, apresentadores, com os teus colegas de redação, isso tudo tu colocou nome, CPF, tá tudo direto. Não tem nada de, olha, havia um editor, um redator, aquele apresentador, que não vou citar o nome. Não, tá tudo citado lá. Salvo pequenas exceções em que não havia necessidade de eu nominar, a grande maioria dos casos citados vão com nome e sobrenome. Certo. Bom, como é que funcionou para ti a repercussão do livro, né? A imprensa tem tratado do teu livro no dia a dia, porque, voltando àquela questão, se escreve pouco sobre o nosso trabalho nos bastidores, mas nós temos dado espaço devido para um livro como esse? Olha, eu estou muito bem surpreso, né? Eu tenho uma trilogia anterior a essa, que eu comecei agora com 13 meses dentro da TV. Eu tenho uma primeira trilogia publicada pela Rocco, que chama Executivo Sincero, que são livros de reflexão sobre o mundo dos negócios e o mundo do empreendedorismo. É uma outra pegada, não são memórias, é um livro de reflexões e tal. São livros de reflexões. E essa primeira trilogia teve uma boa aceitação pela imprensa, pelo público, mas eu estou tendo uma experiência muito positiva com a cobertura, com o interesse da mídia em relação a esse livro que, de alguma maneira, revela os bastidores da mídia, né? De uma mídia importante, que é um dos maiores programas de uma das maiores emissoras do mundo. E o que me deixa contente é que eu acho que, e aí eu estou falando do ponto de vista do autor, acho que ficou claro para as pessoas. Eu estou precisando defender pouco o livro, no sentido de ele não ser uma mera viagem ao meu umbigo, a uma egotrip de um evento menor que me aconteceu e que eu estou glamourizando para colocar um livro. Não. Tem sido muito bem recebido com essa visão, primeiro, de que falta texto no Brasil, falta depoimento e testemunho no Brasil do que acontece dentro das redações. Então, tem recebido aplausos por esse aspecto. E também tem sido bem comemorada essa ideia de que eu consegui pegar o leitor pela mão e ele acompanha a minha história como se fosse um thriller psicológico, né? Como se fosse um livro de suspense. Embora você saiba o que vai acontecer no final, a forma como eu chego nesse ápice, né? nesse grande finale, é uma coisa que tem tirado um pouco o fôlego dos leitores, assim como tirou o meu fôlego, né? Vivendo essa história na vida real ali em 2007. Então, eu tenho tido uma boa recepção, uma boa receptividade, estou muito feliz com isso. As questões de ética profissional, de embate entre interesses editoriais e comerciais que valem para as empresas jornalísticas como instituições, também valem para seus funcionários como indivíduos. Esta é a principal questão a ser debatida na disputa, quando a gente para pensar na ética da nossa profissão? Eu acho que a gente cobra muito, às vezes, das empresas, né? Ter posturas éticas, ter o compliance, e realmente tem muita coisa que a gente precisa conquistar ainda no aspecto institucional das organizações. Embora eu considere que o mercado de jornalismo hoje, o mercado de comunicação hoje, o conteúdo mesmo que a gente tem ali é muito melhor que aquele que nós tínhamos nos anos 80, nos anos 70, né? Muito mais transparente, o público tem muito mais poder diante dos emissores da informação do que havia, né? Naqueles anos lá em que eu me formei e tal, em que eu era adolescente, criança e tal, mas ainda tem muito a fazer. Só que os profissionais, nós mesmos, os jornalistas, aí não estamos falando de patrões, nós estamos falando dos profissionais, dos jornalistas, nós temos o mesmo caminho a construir, especialmente nesse momento em que os veículos se pulverizam, em que o poder se pulveriza no mercado de comunicação, em que cada um de nós é um veículo, ou seja, a gente não precisa mais trabalhar para uma grande empresa para ter uma grande audiência ou para ter uma grande influência.
né? Você vê toda essa onda de influencers, né? De opinion makers, a turma do YouTube, a turma dos blogs, a turma das redes sociais, todos eles são curadores de conteúdo e muitos deles, talvez a maioria, não tem a menor noção de como lidar eticamente com esse poder que é colocado na mão deles. Então, nós temos também que fazer essa discussão e fazer essa reflexão, né? Nós que temos o novo poder nessa nova comunicação, como é que qual é o nosso código de ética? Isso não está claro e a gente precisa construir isso. Um dos trechos do livro faz um rasgado elogio ao Boni. Quando o Boni criou o Fantástico em 1973, reza a lenda que partiu da ideia de fazer a falta na televisão brasileira, um programa no domingo à noite que passasse a semana limpo para o telespectador. Segue o parágrafo aqui. Né? Surgiu o Show da Vida, que se tornou vitorioso como poucos na história, um lampejo genial de Boni, que se tornou vitorioso como poucos na história da televisão mundial. Tem pau no livro, mas tem elogio também. Uma das formas de você nominar o 13 meses dentro da TV, uma das formas de você se referir a ele é que talvez ele seja uma declaração de amor. Uma declaração de amor não correspondido, né? Uma declaração a um amor não correspondido. E aí eu não tenho nenhum problema, né, em dizer isso. A TV Globo, ela... É óbvio, né? Ela teve uma presença muito grande na formação da minha geração. Eu talvez tenha sido a última geração a me formar antes da Revolução Digital. Então, a TV aberta teve uma presença fundamental, né? E era um momento ali, anos 70, anos 80, em que a TV Globo tinha 80 pontos de audiência. Sim. Então, ela realmente direcionava a informação e o conhecimento que chegariam até os telespectadores. E eu, como um desses telespectadores, devo muito para o bem e para o mal, né? A essa edição, essa curadoria que a TV Globo fez naqueles anos de ouro ali dela. E eu faço um reconhecimento, né? Eu conto muito a história da construção da emissora, a história da construção de vários programas da emissora. Então, eu faço esse mergulho também investigativo, jornalístico, dentro da própria história da TV Globo. E eu faço alguns reconhecimentos, não só ao Boni, né, mas ao Boni, ao Walter Clark, ao Daniel Filho, enfim, tem uma Sim. série de profissionais que construíram a TV Globo, o mito da TV Globo, que a tornaram um love brand, né, que a gente precisa tirar o chapéu para esses caras, né? Eles fizeram isso num mundo que não existe mais, mas um mundo que ainda está muito presente dentro de todos nós. Tá bem. Quer saber mais? Vá às boas lojas do ramo ou entre, né, no seu computador agora à noite e encomende 13 meses dentro da TV. As memórias do primeiro tempo iniciam por 13 meses dentro da TV, depois tem as passagens pela Abril e pelo Gizmodo. Quanto tempo para sair esses dois livros? Vai sair entre 2018 e 2020. Até 2020, provavelmente 2019, um livro por ano talvez seja o planejamento ideal. Não sei se eu consigo, mas entre 19 e 20 eu encerro essa segunda trilogia pela boca. Bom, e eu espero aí você, até o fim do ano, se passar por Porto Alegre ao vivo aqui no estúdio, né? Ou depois no lançamento dos próximos para a gente conversar a respeito do encaminhamento dessa trilogia. Jornalista publicitário Adriano Silva, obrigado a você aí, uma excelente noite, né, e um excelente lançamento amanhã aí em São Paulo. Muito obrigado, te agradeço muito e um abraço a você e a sua audiência. Conversei com o Adriano Silva nesse bloco, no próximo bloco eu converso com uma jornalista também, que agora é restauranteira, né? Eleonora Riso é a minha convidada do segundo bloco de hoje, do 21h30. Voltamos em instantes. Nossa vida está sempre mudando.
O jeito de falar pelo telefone mudou. O jeito de trabalhar mudou. O jeito de estudar mudou. É por isso que o governo do estado também está mudando, para oferecer melhores serviços para você. O Tudo Fácil ganhou novos serviços que podem ser realizados pela internet. Com a delegacia online, é possível registrar e acompanhar ocorrências pela internet. Agora, os empreendedores podem solicitar e acompanhar o pedido de licenciamento ambiental pela internet. E quem precisa de medicamentos pode consultar a situação do seu pedido pela internet. E tem muito mais. O acordo de resultados, a junta comercial digital e o sistema de controle de peças de desmanches. Saiba mais sobre as inovações que facilitam a vida dos gaúchos pela internet. A vida muda, a gente muda junto. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. Todos juntos. Parabéns pra você nessa data querida. Pô, tinha que ser dia do teu aniversário pra te vir aqui, né, tia? Pois é, né? Tu viu? Estou aqui no meu aniversário, 60 anos. Em primeiro lugar, caro telespectador, desconfie desta entrevista. A minha esposa está vendo em casa, sabe que eu sou apaixonado por essa mulher e aí... Não, mas ela não tem ciúme, porque ela sabe que o nosso amor é antigo, É né? muito antigo. Nosso amor antigo, tem 30 anos quase. É verdade, Felipe. Eleonora Riso. Em primeiro lugar, parabéns de novo, né? Muito obrigada. Tá. Segundo lugar, jornalista. Eu usei um termo aqui. Dono de restaurante, quando a gente diz chique, a gente diz restauranter? Restauranter. É, né? Então eu não estou tão errado. É chique, é assim. É chique, né? Restauranter. Jornalista, caxiense, chega em Porto Alegre, Rádio Continental, rádio difusora com o Zambiase na difusora. O Zambiase fazendo jornalismo na difusora. É, meu chefe. Teu chefe. Aí tu vai para a RBS. Aí vou para a RBS, vou para 0 Hora. Vai para 0 Hora. Aí fico 10 anos na 0 Hora. Aonde eu comecei trabalhando com o Marco Aurélio, o chargista da 0 Hora, que querido. É uma pessoa maravilhosa. E aí fazia as chamadas do jornal. Então o pessoal me chamava de chamadinha, porque eu pegava todas as notícias e aí se colocava as manchetes da 0 Hora nas rádios, nas TVs afiliadas e tal. E nós fazíamos as propagandas também, então eu trabalhava na televisão, fazíamos os ZH classificados, fazíamos todas as coisas. E o Marco Aurélio, como é uma pessoa genial, né, louquíssima, ele inventava coisas louquíssimas e a gente não tinha R$1 para produção. Sim. Então a gente fazia coisas assim incríveis. Uma delas, quando a gente fez o Classificados, eu fui de Kombi buscar uns coelhos que nos emprestaram. Aí nós largamos os coelhos para dizer que os classificados se multiplicavam. E aí fizemos lá no estúdio, e depois para pegar os coelhos. Os coelhos de volta. Os coelhos fizeram cocô por todo o estúdio. Isso na RBS TV no Morro, né? No estúdio grande, no 3 lá. É a época do Fernando Miranda. Todo dia, quando nós saímos da TV, depois de ter gravado, vinha um telefonema do Fernando Miranda, o Marquinhos de Voz que nos chamava na sala. O que é que vocês fizeram? Uma vez nós botamos fogo na televisão. Era 20 de setembro, a gente fez uma fogueira, entendeu? Para gravar 0 Hora. Isso. Eu era maquiadora, né? Maquiava, a gente roubava cadeiras das salas para fazer as produções. Né? Uma vez a gente fez uma neve, que era uma neve com floquinhos de isopor, e eu subia numa escada e jogava os floquinhos de isopor. E a pessoa errava o texto. Eu subia na escada e jogava. No último momento, o floquinho ficou preto. Não adiantava mais jogar. Não adiantava mais jogar os floquinhos. Ai, meu Deus do céu. Sim, foi divertia, né? Muito. Eu fiz tantos amigos nessa época do jornalismo, assim, mesmo o Clóvis Duarte, que foi meu primeiro chefe, que foi para mim, assim, maravilhoso, foi uma pessoa que me ajudou. Clóvis foi teu primeiro chefe aonde? Na Rádio Continental. Na Continental? Na Continental. Ele tinha um programa com Fogaça, né? Chamava-se Opinião Jovem. Sim. Na Rádio Continental era uma rádio descolada, maravilhosa.
Né? E naquela época não tinha FM. Né? Não, tá. É que ele não era chefe da rádio, por isso que eu não entendi. Não, é claro, mas o programa era deles. O programa era deles. Eles tinham aquele cursinho. O IPV? O IPV. E eu e o Paulo Verri íamos lá no IPV buscar as pautas. Paulo Verri hoje com a sua super, hiper, mega produtora. O Paulinho que me levou para a Continental. Meu professor de televisão na PUC. O Paulo é uma figura maravilhosa também. E ele que me escolheu lá na PUC, disse a Dedé Ribeiro, na época casada com o Fernando Ribeiro, estava grávida do filho e ela que era repórter, né? E aí, como ela ia entrar em licença, o Paulo me escolheu. Eu disse, Leonor, tu não quer experimentar e tal? Eu disse, eu quero, né? Então eu fui. E na época era o Judeu, que era o chefe da TV. Sim, por isso que eu perguntei que era o chefe. O chefe do quê? Porque era o Judeu, o chefe da Continental, né? Uma figura maravilhosa. Aí eu fiz o primeiro mês, né? Daí entrei na sala do Judeu. O Judeu sempre com os pés assim, lendo, não olhava pra gente. Aí entrei e disse, eu queria lhe agradecer essa oportunidade que o senhor me deu, foi muito bom, eu gostei muito de trabalhar aqui e tal, mas eu estou indo, terminou os 2 meses e tal. E ele não me dizia nada, e eu parada ali na sala. Quando eu ia me virar, ele me baixou assim, guria, a gente gostou de ti, pode ficar. Saí soltando foguetes. E a Continental era grande rádio, porque ela era uma rádio absolutamente diferenciada no espectro do rádio do Rio Grande do Sul. A Rádio Continental, na época, o Bertoldo, não sei se tu te lembra do Bertoldo, que era um técnico, irmão do Hermes Aquino. Sim. O Bertoldo. E do Holmes Aquino. E do Holmes Aquino. O Bertoldo arrumava umas gravadoras para nós, a gente usava umas gravadoras alemãs, Urer, que pesavam, eu tenho problema na coluna até hoje por causa dessa gravadora, que ela tinha som de estúdio. Era uma maravilha. Então as entrevistas pareciam que estava falando no estúdio. A Continental tinha época do Cascalho, enfim, foi um tempo muito legal. Imagina. Bom, o Cascalho é um que eu cruzei com ele, vai vir aqui também para a gente gravar uma entrevista com ele, é uma outra grande figura. Onde é que tu sai para fazer restaurante? O que te deu assim? Pois é. Na época do restaurante aconteceu assim, o Pedro Hoffman tinha um restaurante italiano em Caxias. Tá? Pedro Hoffman noivo do Pepo. A minha irmã Ana era casada com o pai do Pedro, com o Breno. Sim. Aí o Pedro vem de Caxias e sugere para minha irmã que colocar um restaurante italiano do norte da Itália, que ele tinha lá um cara que era italiano, que tinha trazido umas receitas especiais. Daí eles resolvem fazer o Al Dente. Nisso, eu trabalho na Zero Hora, o Pedro tem uma agência de turismo em Caxias e a minha irmã Ana tem agência de turismo aqui, a Turinter, em Porto Alegre. Então, era para fazer o restaurante e ter uma gerente lá que tocasse o restaurante e ia ser uma... Quem estava com o tempo sobrando era tu para ser... um plus. Eu, nessa época, já tinha um carguinho mais elevado na Zero Hora, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Né? Aí, comecei no restaurante, que eu saía do jornal, ia para o restaurante, do restaurante eu ia para o jornal. Sim. Naquela época o Al Dente começou a ter almoço também, e começou a ficar uma loucura a minha vida. Sim. E o Al Dente foi um case na época, né? Porque foi um estouro, começou movimento. E aí, o que aconteceu? O Pedro veio de Caxias, eu saí do jornal, porque não dava, não tinha como a gente fazer as duas coisas. E a minha irmã ainda permaneceu na agência e eu e o Pedro fomos tocando o Al Dente, né? Para mim foi uma escolha bem difícil. Vou dizer a verdade. Claro que restaurante tem muito a ver com jornalismo, porque cada dia é um dia novo, tu nunca sabe o que vai acontecer, né? Mas eu sou apaixonada por jornalismo, né? E sempre gostei muito. Tu é das pessoas que mais antenadas que eu conheço. Porque eu me lembro assim, de uma época que a gente conviveu muito, que aí eu acho que tu teve o grande case mesmo dessa cidade, né? Um momento assim daquele restaurante que é uma referência ali durante 5, 6, quantos anos assim, a pleno o Birra? Vamos dizer, acho que o Birra durou assim no auge uns 7 anos. 7 anos. 7 anos assim a mil. A mil. Depois... Tudo que acontecia em Porto Alegre passava pelo Birra. O Birra, claro que em outro segmento, mas o Birra era um barranco, assim, né? Ou tu ia pro barranco ou tu ia pro Birra. Era uma coisa assim, né? Dependendo do polo da cidade. Foi um fenômeno o Birra, né? Foi uma proposta, sabe, naquela época nós tínhamos um barzinho chamado Red Point, ali pertinho do Al Dente. Não sei se tu lembra, tinha música ao vivo. E o Marquinhos, que disse assim, na outra esquina. O Marcos, a ideia do Birra foi do Marcos de Voz. Eles chegam lá e dizem, Leonora, vamos fazer um restaurante no shopping, porque você sabe que não tinha restaurante em shopping. É verdade.
O Riverside foi o primeiro restaurante em shopping do Brasil, dentro. Porque tinha restaurante em shopping em São Paulo, no Iguatemi, que era um restaurante saladas, eu acho que era, mas dava a porta para a rua. Era externo. Assim, interno, só restaurante fora de área de alimentação, o River foi o primeiro e o Birra foi o segundo. Né? E aí o Marcos disse assim, ele se dava lá com o pessoal que estava construindo na época o shopping, vamos fazer um restaurante no shopping e tal. Sabe, a gente faz uma coisa al dente, ampliada, né? Imagina, daí eu saí de um restaurante que tem 11 mesas para um restaurante com 60 mesas. Eu praticamente fui atropelada pelas 60 mesas, né? Não, e ambientes maravilhosos, né? Porque ali tinha um pé direito altíssimo, quer dizer, podia se fazer muita coisa ali, né? Ah, não, ali foi uma ali coisa... era maravilhoso. Eu acho assim, ó, a ideia foi muito bacana e houve um momento que as pessoas acharam aquela ideia bacana também. Porque às vezes tu constrói uma coisa, tu tem uma ideia genial, o negócio é certinho, a comida é boa, tudo é legal, a decoração é bonita, mas não está naquela hora. E o Birra foi uma interação, as pessoas gostaram do Birra, reunia grupo de tudo que é lado, era jornalista, artistas, famílias, advogados, enfim. Ele foi um encontro de várias tribos da cidade, não era uma coisa que era só para um tipo de pessoa, né? E foi um momento muito feliz, assim, muito alegre. Acho que muitas pessoas se divertiram bastante no Birra e tem boas recordações. Como tu não para? Tu não tem mais nada que fazer na vida, agora tu criou mais uma, isso, e agora tu vai para hotelaria. Porque é outra pegada, restaurante e hotel é outra pegada, como é que é isso? Totalmente diferente, mas eu estou muito feliz. Assim, como eu tenho 60 anos e precisava um projeto uma jovem de 60 anos. 60, claro, não tinha mais nada a fazer na vida, estava tranquilo, moeda, eu estou no City Hotel, que é um hotel tradicionalíssimo da cidade. Um hotel chique, elegante, bacana, que tem um bar lindo, o restaurante é lindo. Sabe quem decorou o restaurante do sítio? Foi o Vitório Gueno, né? Até ele me contou quando eu falei para ele que estava indo para lá. E aí eu fui procurar o sítio, porque eu sabia que eles estavam sem operador de comida. Sim. E como eu estava saindo lá do Moeda, do Santander Cultural, e como eu gosto muito do centro, eu acho o centro um lugar maravilhoso. Que centro é maravilhoso. Ainda tem uma vida fantástica. Não sabe o que falta me fez o centro esses tempos que eu não estava aqui. Aí foi o momento que eles estavam sem operador do restaurante lá, né? Aí eles me receberam de braços abertos, me senti assim super bem-vinda, me deram carta branca, eu assumi tudo, assumi o bar, assumi o restaurante, assumi o room service, o café da manhã, que para mim foi uma novidade, e eu entrei lá com 200 cafés da manhã, porque era Expo Inter, né? Então já entrei numa pegada boa. Mas a vida não é fácil. Eu estou muito feliz, sabe? É um novo desafio, eu estou me sentindo jovem. É diferente mesmo, né? Quer dizer assim, porque uma coisa é 11 mesas, um restaurante, uma culinária diferenciada, norte da Itália, que é o al dente lá, algo muito autoral, até para dizer assim, né? Artesanal. Artesanal, né? Melhor. O al dente é um restaurante do século passado. Bate na campainha para entrar, é slow food, você vai lá com calma, né? Então, tu vê a pessoa fazendo a tua massa na hora. A gente procura preservar essa alma artesanal dentro do al dente. Costumo dizer, eu faço tudo no al dente, menos o sorvete. O resto é tudo feito na casa. Pois é, mas aí tem um de 11, aí explode assim esse negócio. Ainda mais quando tu entrou, como tu disse, era plena Expo Inter, hotel lotado, Porto Alegre fervilhando, o centro de Porto Alegre vive um novo momento, porque do outro lado da tua rua ali é uma obra maravilhosa que o Lebes fez com o Gaspar, lindo, antigo. Olha, deu um map naquela região, né? Ali. Tem o mercado público ali o centro é muito efervescente, prefeitura, bancos, tem muita coisa acontecendo sempre ali, né? Não, e quando a primeira vez que eu vim para o centro, que na época quando eu vim para o Santander Cultural ali para Moeda, o Santander não tinha tido ninguém operando o restaurante. Eu fui a primeira operadora, eu fiquei lá 15 anos. Né? E eu não conhecia os movimentos do centro. Né? Naquela época eu ainda tinha o Birra no Praia, eu tinha o Gato Pardo e eu tinha o al dente e me meti para vir para o centro no Moeda. A Liliana Magalhães foi lá, já conhecia a Liliana de outros coisas. Está fazendo falta a Liliana Magalhães, por sinal, em Porto Alegre. A Liliana é uma pessoa muito Liliana Magalhães foi a bacana. primeira diretora do Santander Cultural. E a Liliana veio lá, Eleonora, vamos fazer um restaurante, Santander, vamos. Eu pensei assim, puxa vida,
a gente vive pregando que o centro tem que ter coisas boas, tem que ter isso. Mas se ninguém, não estou dizendo que eu sou a melhor coisa do mundo, mas se coisas bem feitas e boas não forem para o centro não vai crescer nunca. Então, não adianta a gente reclamar e não querer dar um pedaço da gente. Mas eu fui nessa base assim e fiquei surpresa. O centro tem uma vida maravilhosa ainda, sabe? Tem um agito, tem as pessoas, tem gente de banco, tem advogado, tem, enfim. O centro tem uma alma efervescente e eu acho muito legal o centro de Porto Alegre. Eu gosto da vida do centro. Só para deixar claro, as pessoas não precisam se hospedar. O restaurante, por exemplo, do City Hotel, ele é absolutamente independente, né? Sim, você entra pelo hotel, mas é na sobreloja. Ele é lindo, aquele lugar. É lindo o restaurante, muito bonito. E é bom porque tem janelas, tu vê a rua e tal. O bar é no primeiro piso, mas inclusive o café da manhã. O café da manhã, hoje mesmo eu já tive um café da manhã empresarial lá. Além de atender os hóspedes, eu também atendo quem quiser ir lá tomar um café da manhã. Se quiser ir lá antes de ir para a rádio para tomar um café, nós estamos lá abertos ao público. Né? Isso é interessante. Né? Porque E o bar... é um local, aí é um negócio que eu não tinha pensado, mas é um local privado, quer dizer, se a pessoa, e isso é absolutamente comum no mundo inteiro, quer dizer, pessoas precisam tomar um bom café da manhã para uma relação, uma primeira reunião de negócios, esse é um local que se cria no centro de Porto Alegre, que as pessoas também podem tomar, sem estarem hospedados, seu café da manhã. Seu café da manhã, sem problema. Estamos lá das 6 às 10 da manhã, servindo café da manhã lá, direto. Aí, no mesmo salão fazemos o almoço, que começa às 11h30 e vai até às 3h. E o barzinho, estamos funcionando da 1 da tarde até às 10h30 da noite. Porque aí eu atendo o home service até às 10h30 e quando fecho o restaurante eu passo a atender o home service do bar. Né? Então o bar permanece aberto. E é um lugar muito legal, hein? Para tomar um esquinho, para bater um papo. O bar é muito bonitinho mesmo. No centro de Porto Alegre, que é algo também que a gente precisa, exatamente isso, esses locais diferenciados. Não, e tu sabe que o City, ele tem tanta história. Esse bar era um bar muito frequentado pela classe política. Uhum. Os caras iam fazer reuniões políticas, era por ali e tal. E o Jorge Kessler, que é filho de quem construiu o City Hotel, né? Porque o City Hotel foi construído para ser um edifício de escritórios. E na época, ele tem 65 anos, o City, fechou o Grande Hotel em Porto Alegre, que era o hotel Sim. mais chique da cidade. E aí, quem sabe a gente faz um hotel aqui? Aí disse que foi uma mão de obra. Ele estava pronto para um edifício de escritórios. E aí o pai dele inventou, disse que foi uma mão de obra para adequar. Sim, claro. Né? E aí ele me contou também que o restaurante não foi 2 ou 3 anos depois da inauguração que veio o restaurante. E esse restaurante do City só se entrava de paletó e gravata na época. E o primeiro chefe era um chefe austríaco, que anos depois eles vieram a descobrir que esse chefe austríaco foi da cozinha do Hitler. Olha só, histórias... Olha só que loucura. Histórias não faltam, né? ali, então. Histórias não faltam. E que esse tinha um filho engenheiro, esse chefe, e a mulher dele, e eles fizeram o Hotel Bela Vista em Gramado, que até hoje está na família, desde que foi o primeiro cozinheiro, chefe do Que é um local belíssimo, uma vista maravilhosa. E disse que ele fazia o estilo do Fredolino, não sei se as pessoas lembram do Floresta Negra, maravilhoso. Floresta que Negra. ele fazia assim, ele era carrancudo, dizia assim, tu vai comer isto. Para quem não sabe, é o seguinte, né? Talvez os mais jovens, eu fui 2 vezes ao Floresta Negra, e eu fui as 2 vezes ao Floresta Negra, jovem repórter sem grana, aquela coisa... Duro, pelado, economizava. Mas porque o Luiz Fernando Veríssimo adorava fazer. Eu digo assim, eu tenho que comer nesse restaurante, cara. Sim, né? Eu tenho que conhecer esse restaurante. Sabe? Eu fui 2 vezes ao Floresta Negra. Né? O Floresta Negra fazia parte da história. E aí as pessoas, talvez não conheçam isso, mas pessoas chegavam lá e diziam, como é que está o pato? Não está bom, você vai comer vitela, toma vitela. Depois ele vinha com a conta Mas a vitela estava maravilhosa, não tinha problema. Não, a cozinha era maravilhosa. E ele vinha trazer o peixe, enfiava o dedo no peixe assim, este peixe está ótimo. Hoje essas convenções são impossíveis de serem feitas. Impossíveis. Agora, o Birra também tem muita história, né, Felipe? Nossas histórias todas do Birra. E até esses dias o Davi Coimbra escreveu na Zero a respeito
de que a gente ficava lá até de madrugada. E a vida de Porto Alegre era diferente naquela época, né? Porque eu vejo agora o Audente, assim, as pessoas chegam cedo, né? Tipo, 11 horas, assim, tá entrando a última mesa, sabe? E na época do Gato Pardo e do Audente, era 1 da manhã, estava chegando gente. Eu cansei de sair de manhã dos restaurantes, de manhã. O Birra tinha um negócio que depois foi facilitado pelo pessoal do Praia de Belas. Era a gente sair de madrugada de dentro do shopping. Porque o shopping tem uma vida própria. Sim. 10 da noite fecha, o shopping entra a equipe de manutenção dos shoppings, né? Então a gente saía, muitas vezes 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, era o pessoal com andaime no meio do shopping, porque eles montavam aqueles andaimes de madrugada para desmontar. Não sei se te lembra que eu autorizava a entrada de vocês às 11, às 11h30. Tá chegando um grupo aqui. Exatamente, a gente saía da redação da 0 Hora, saía da Rádio Gaúcha, a gente tinha que pedir autorização para entrar no shopping. Para entrar, porque era até às 11. Exatamente, a entrada era até às 11. Exatamente. Isso. E aí depois, para sair, tinha aquele negócio, bom, vai sair. Mas a gente encontrava o pessoal fazendo a manutenção. Claro, né? Porque a gente cansava de ficar até às 5 da manhã. Era uma loucura. Então, era muito bom. Éramos jovens e era bom. Éramos jovens. Olha, histórias incríveis, né? Não, você já sabe que o Gasparuto teve comigo aqui, eu estava lembrando de uma outra história maravilhosa de restaurante, que era o Gaspari em Porto Alegre, né? Até falamos no Gaspari no bloco anterior com o Adriano Silva também. Queria ou no Audente ou no Gato Pardo, e eu fui muitas vezes ciceroneá-lo nessas noites. Sim. Né? E sempre era movimentação, a coisa de você ter assim, grupos, né? Exatamente isso, de jornalistas, de empresários, de artistas, né? Para entrosar as pessoas. Né? Sempre tinha essa coisa assim, muito da participação das pessoas. Né? Isso sim, isso é uma coisa muito bacana mesmo. O Paulo Francis jantou no Birra e Pasta, o Arnaldo Jabor ia lá muito seguido. Então a gente tinha essa coisa, e tinha muita gente de teatro também, então a gente fazia aquelas interferências teatrais, a Denise Barella organizava coisas maravilhosas. Sempre tinha uma surpresa, né? O Birra sempre estava dando surpresa nas pessoas. Era muito divertido mesmo. É absolutamente diferenciado na história de Porto Alegre. Uma daquelas casas que a gente não conta a história de Porto Alegre sem ter que fazer um capítulo à parte. Bom, esse aí, o caso Floresta Negra, que a gente lembrou aqui, na casa de outras casas que você tem que fazer um corte. Olha, teve um lugar que foi assim, né? E serviu muito bem para aquela época. É verdade. Bom, hoje como é que está o teu dia? Assim, 6 da manhã tu tá acordando? Como é que é isso, hein? Bom, eu durmo muito pouco. Eu sei, lembro disso. Né? Eu durmo muito pouco. Então, claro que eu não estou indo todos os cafés da manhã, mas os primeiros eu estive lá, né? E agora a gente está ajeitando também, porque tu sabe que casa nova é tudo novo, a gente tem que aprender a caminhar, aprender a organizar, né? Apesar que eu tenho pessoas maravilhosas comigo, que é a minha chefe de cozinha, que é a Ana Lena, tenho a Cida gerenciando, a Sheila, tenho o Rudimar, que é o meu maître. Então, eu estou muito bem amparada, graças a Deus. Há muito tempo, essa equipe é muito afinada, né? Então, eu estou muito bem, tenho costas quentes, né? Mas sempre uma casa nova tem todas as... E essa movimentação de hotel, nós estamos aprendendo a viver agora, né? Então, é muito interessante, porque é uma vida... tu recebe gente de tudo que é lugar, sabe? Existe a Leonora me contou um bastidor que foi maravilhoso, que foi o seguinte. Primeiro dia dela no City, Expo Inter. A maior demanda foi por térmicas de água em função do chimarrão. E tu surpresa, claro que tu... Gente... Tu preparou pão, os frios, tudo. Eu tinha que ter um fogão só para esquentar a água para as térmicas de chimarrão, porque só entrava um e saiu outro. Consegue uma aguinha quente? Consegue uma aguinha quente? É uma surpresa, né? Mas claro, ninguém vai chegar no restaurante lá e te pedir água quente para térmica. Mas o pessoal do hotel, né? Claro. Que é para levar, saiu aquelas vans com as pessoas todas para então todo mundo com a sua térmica, que eu esquentei a água para ele. Mas essa é uma demanda interessante. São as questões assim que surpreendem no dia a dia. É verdade. Uma coisa que tu te prepara para muitas coisas, mas não para essa. Agora eu já estou preparada. Pode pedir térmica de água que sai em 5 minutos. O Inter do ano que vem está tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Tragam as 28 térmicas aqui agora. Agora. Tem água para as 28. Não se preocupem que não vai ter problema. Agora eu acho, Felipe, desculpa. Não. Fala. Não. Eu só estou dizendo assim que eu acho tão legal assim eu gostaria muito que
vocês aparecessem lá no sítio para ver, porque o sítio é um hotel muito tradicional, sabe? Então, essa coisa assim, é uma coisa que um encontro com a história, é um encontro com um lado bacana da cidade, que sabe, e vale a pena, é um lugar muito legal, o restaurante é muito legal, e as pessoas que cuidam do sítio, a Lourdes, o Márcio, são pessoas assim muito abertas a gente está trabalhando muito junto, porque tu sabe que o sítio tem 8 salas de eventos, tem uma inclusive que cabe 300 pessoas. Então eles fazem muita coisa desses encontros e tudo. É muito ativa essa área de marketing deles, sabe? Para fechar, tu está apostando realmente, tu já disse aqui, Felipe, nós temos lá um voto de confiança para o centro e há muito tempo, né? Porque quando lá iniciou o Santander Cultural, isso é há 15 anos, né? Mas é um novo momento do centro de Porto Alegre, pela tua experiência até aqui no centro. Tu está no centro há quanto tempo? Eu estou no centro há 16 anos 16 agora. Anos. É um novo momento? É o melhor momento? É igual? O que tu está projetando? E eu acho que tem uma coisa que eu sinto, as pessoas estão parando de evadir do centro. Sabe? Porque teve um momento que as pessoas saíam muito do centro, iam para o bairro e para isso. Sim. Então, eu acho que as pessoas estão um pouco retornando, sabe? E o centro está sendo embelezado também, né? A própria Lebs, tu olha aqueles prédios que tem na própria rua do City Hotel, tem uns prédios ali que foram recuperados, sabe? Nos falta esse raio desse cais do Porto. Que isso aí, gente, eu fui diretora da Federação na época que o Brito era governador, então imagina quanto tempo faz. 94, 98. Eu vi o primeiro projeto do Cais do Porto naquela época. E até hoje não sai. Não tinha Lisboa, não tinha Recife, não tinha as orlas do Nordeste todas. E nós continuamos empatando, tio. Quero te dizer o seguinte, Leonora. Volta daqui a uns 10 anos. Volta ano que vem, volta semana que vem, volta o mês que vem. Mas eu quero dizer que eu não vejo... A minha perspectiva de ver isso fora do papel é muito pequena, a gente precisava disso, precisava tirar este muro burro que nos separa do Rio. Sabe? Porque é linda a vista. A nossa vista é muito mais bonita que a de Buenos Aires. Eles inventaram o Porto Madeiro com um riozinho desse tamanho, fizeram uma coisa maravilhosa. E nós, com um rio maravilhoso, nós vamos ganhar agora o contato com a Orla, com esse projeto novo do Jaime Lerner na Orla, aí, que vai sair. Mas o Lerner diz, olha, se eu tivesse rio em Curitiba, era outra cidade. Pelo amor de Deus. Era outra cidade, né? Mas Porto Alegre, infelizmente, a gente continua travado. Leonora, bom te ter aqui. Que bom, adorei vir. Muito obrigada. Sucesso em todos os projetos. Obrigada, Felipe. Bons cafés, almoços, fim de tarde lá no sítio. Com a presença, né? Não, Estou te aguardando e aguardando todos os teus telespectadores. Com certeza. Com a Eleonora Rizzo, a gente encerra o programa de hoje. Obrigado a você pela sua sintonia. Tchau.